Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo João Aleph, sou aluno do mestrado profissional em Educação Física, Polo FRN, da turma 7. Vou apresentar meu mapa conceitual sobre a disciplina Problemáticas da Educação Física. Essa disciplina, ela teve como objeto de cada semana estudar um tema específico dessa problemática, e em cada semana era um tema específico relacionado a um capítulo de um livro. Dessa forma, separei meus mapas conceituais por cada semana dessa para ficar mais fácil o estudo. Na primeira semana, cujo tema era Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do autor Gonzalez, de 2020, eu evidencio a separação das práticas pedagógicas que o autor fala. O autor fala de três tipos de práticas pedagógicas do professor de educação física. O primeiro é a prática tradicional, que é relacionada à ênfase no esporte, valorização do aluno mais habilidoso, aula centrada apenas na prática, que acaba ocasionando a exclusão dos alunos menos habilidosos. Enquanto a aula acontece, os alunos mais habilidosos são favorecidos e estimulados a fazer, enquanto os alunos menos habilidosos não são estimulados a fazer essa prática, muitos com vergonha, com medo de se expor, de errar. Já a segunda prática é o abandono do trabalho docente, que Darido chama também de desinvestimento pedagógico, que é caracterizado pelo tal do rola-bola, que é o professor chega na sala e fala: ó, galera, tenho bolas aqui, façam atividade física, e é isso. E muitas vezes a aula acontece enquanto os alunos que têm uma experiência positiva com atividade física fazendo as aulas, e os alunos que não têm experiência com atividade física, não são tão habilidosos, não fazem a aula. Muitos ficam no celular, muitos ficam conversando, e muitos ficam conversando com o próprio professor, que deveria estar de frente e propondo atividade. Ou seja, isso mostra que esse tipo de professor não tem intencionalidade pedagógica com a aula de educação física. Que tudo bem, hoje a gente pode olhar com um olhar crítico, falando que tem uma aula de educação física análogo a um treino para desenvolver habilidades esportivas, não é interessante, mas aqui existe uma intencionalidade pedagógica em si, que é o professor quer desenvolver a aptidão física dos alunos relacionada ao esporte, mas aqui não tem. E aqui, por não ter, acaba reforçando alguns papéis de gênero dentro do esporte, dentro da educação física, bastante marcado, que a gente vai falar quando for falar da questão de gênero na educação física, que é, ó, as meninas, geralmente, nessas aulas de rola-bola, não fazem a atividade física, o exercício físico, e reforça essa ideia de que o papel de fazer atividade física é do gênero masculino. Terceira prática pedagógica, a prática inovadora, que vem tentar quebrar com essas duas e transformar a educação física em um componente curricular. E ela tenta superar esse ensino apenas da técnica, relacionando teoria e prática. E aqui é relacionar teoria e prática e não favorecer só a teoria, só favorecer a prática. O ensinar a fazer é bem-vindo, e quando a gente for olhar o outro capítulo, outra semana, falando sobre essa relação, a gente vai ver que a educação física moderna, a educação física com práticas inovadoras, não se pode negar o fazer, que aprender técnicas é importante. E quando a gente for olhar na outra semana, que vai falar sobre o ensino do esporte, vamos ver que a técnica é importante de se ensinar. O que é crítico é ensinar uma técnica como objeto central e que o aluno tem que fazer os mínimos detalhes. Mas numa educação física de práticas inovadoras, a técnica é bem-vinda, porque o aluno precisa saber do mínimo para poder usufruir dessas práticas corporais. E já em relação ao saber fazer, o aluno precisa refletir sobre essas práticas corporais. O aluno precisa discutir sobre a mídia, a saúde e cultura relacionada às práticas corporais, entender as regras, entender as histórias, entender o porquê o esporte vem se modificando e se alinhando aos interesses capitalistas. E por fim, sobre esse tema, o autor fala algo bastante significativo, que essas práticas pedagógicas
tanto tradicionais, o rola-bola, o que é o abandono do trabalho docente, práticas inovadoras, elas não são produtos de apenas de uma escolha. Eles são produtos de multifatoriais, que vai desde as condições objetivas do trabalho que o professor está, tanto a cultura escolar e sua relação com a disciplina, como que a escola que esse professor está enxerga a educação física como uma disciplina ou como só uma atividade extracurricular que vai fazer os alunos cansarem. E aí tem também as disposições sociais do professor. Se o professor era atleta e foi para uma universidade extremamente técnica, ele vai querer passar uma educação física técnica. E o processo de transformação da área. Como que a educação física começou e como a educação física está hoje. Ok? E agora vamos para a segunda semana, cujo autor é Darido, e tem o tema relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. A educação física escolar tem como objeto a cultura corporal de movimento, porém, historicamente, ela baseou-se no modelo tradicional, como eu já supracitei no outro mapa conceitual, que dava ênfase exclusivo ao ensinar a fazer. E esse ênfase exclusivo do ensinar a fazer promoveu a exclusão de alunos menos aptos, gerou críticas de caráter meramente recreativo, ou seja, as pessoas olhavam para a educação física e falavam, isso aqui é só recreação, é besteira, não é uma disciplina. E esse ensinar a fazer reduzia as aulas ao saber fazer, realizar corporal. Era só relacionado a isso. Aí, atualmente, há uma busca de uma perspectiva renovadora que propõe a superação do ensinar a fazer, por meio da articulação com o ensinar sobre o fazer. Ou seja, eu tenho um ensinar a fazer articulado com o meu ensinar sobre fazer. Se essa articulação for mal compreendida, vai haver uma separação entre teoria e prática. O que acontece na prática é o professor, sei lá, dando aula no 6º ano. No primeiro horário ele vai dar aula sobre diabetes e no segundo horário ele vai dar aula sobre vôlei. Ou seja, não existe uma relação, não existe conteúdos fluidos dentro desse olhar pedagógico do professor. E se for mal compreendido, por um lado leva ao risco de uma educação física cognitivista, que é aquele professor que vai olhar e vai dizer, não, a educação física tem que ser que nem as outras disciplinas, sala de aula, quadro cheio, o aluno vai entrar, vai ficar sentadinho e vai só ver assuntos teóricos e isso vai negar o se movimentar, que é bastante, e se movimentar pensando nos pensamentos de Kuhn, que isso é negar a educação física. A educação física, ela, por mais que ela tenha que ter esse momento crítico sobre o corpo, mas tem que ter o se movimentar. E por outro lado, pode haver, quando se tem essa mal compreensão sobre as perspectivas renovadoras, a proibição de aulas em sala de aula, impostas às vezes pelo gestor, que defende o ensinar a fazer. E aqui a gente já casa com as ideias de Gonzalez, quando ele fala sobre a cultura escolar, como que a escola entende a educação física. Muitas vezes, quando o professor de educação física está em sala de aula, dando aula teórica, no quadro, enfim, como modelo tradicional das outras disciplinas, diretores e outros professores dizem, oh, que é isso? Educação física não é isso, não. Educação física tem que estar na quadra. E esse é um olhar errado sobre a educação física. Aí, quando se pensa na perspectiva renovadora, é uma busca a uma formação de uma escola cidadã, que visa desenvolver no aluno autonomia, no caso, autonomia das práticas corporais, autonomia dentro dessa cultura corporal de movimento, que precisa relacionar esse saber fazer e esse saber sobre o fazer. Aí a gente passando para a terceira semana, cujo tema é Educação Física como componente curricular na educação física, os aspectos legais, e Pocente e Darido vão trazer a perspectiva e evolução da educação física em relação aos aspectos legais, a lei. E aqui eu separei o que as autoras vão falar sobre as LDBs, que são as Leis de Diretrizes e Bases da Educação. A primeira LDB, lá de 61, determinou obrigatória a educação física.
para os alunos até 18 anos, da educação primária e média. Já a 71, ela retirou esse limite de idade, dos 18 anos, mas induziu critérios biológicos para a facultatividade e dispensa desses alunos, que aí são os trabalhadores com mais de 6 horas de trabalho por dia, os maiores de 30 anos, as pessoas que fazem serviço militar, os incapacitados físicos, os que têm capacidade física, ou seja, os critérios que foi utilizado é puramente biológico, colocando a educação física com um olhar de biológico, de só cansar o aluno nas aulas. Então, esses alunos que já estão cansados do dia, eles não são obrigados a fazer atividade física ou fazer educação física. E isso a LDB de 71 também definiu a nossa disciplina como apenas uma atividade curricular. Já de 96, a LDB de 96, a última até agora, que sofre várias mutações, mas continua sendo a última até agora, promoveu algumas transições. Primeiro, colocou a educação física como componente curricular e obrigou que o PPP de cada escola tem que ter educação física. Isso, por uma parte, é boa, mas pensando que a escola tendo autonomia de colocar no PPP sobre educação física, deu muita liberdade e autonomia para essa escola decidir como que a educação física vai ser. E aí isso volta lá para o texto de Gonzalez, quando a gente fala dessa tal da cultura escolar. Porque se a escola pensa a educação física com caráter mais só como atividade curricular, vai olhar a educação física como menos privilegiado do que as outras disciplinas. Mas se a gente tem uma escola que pensa a educação física como uma disciplina carregada de símbolos e significados, vai privilegiar mais. Já pensando na LDB de 96, como educação física como componente curricular, ele tornou a educação física obrigatória, porém ainda a educação física enfrenta algumas barreiras que é a cultura da dispensa, que a gente vai ver na próxima semana, quando for discutir a próxima semana, melhor sobre isso. Mas que essas barreiras são alimentadas por uma visão ultrapassada de que a educação física é apenas treinamento, apenas saúde, lazer, atividade extracurricular. Isso existe, e esse ponto eu marquei bem, porque isso existe do professor domínio da sua disciplina e dentro dos aspectos da sua disciplina, os aspectos legais, para só assim construir legitimidade social da disciplina dentro da escola que ele está. Ou seja, modificar esse olhar, essa cultura escolar sobre a nossa disciplina. Passando para a próxima semana, semana 4, a gente vai entrar nos autores Darido Gonçalves e Viciene, e a gente vai falar sobre o afastamento e disciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. Isso é um desafio bastante latente para todo professor. Qual professor nunca viu alunos com indisciplina dando aula, do nada vira o aluno tão no tapa? Que professor nunca foi dar aula e o aluno fez: aí professor, hoje eu não posso fazer aula não porque Mercúrio está retrógrado, enfim, vamos entrar. Esse desafio nas aulas de educação física ele pode se manifestar tanto através do afastamento dos alunos. E esse afastamento, os autores conceitua 3 formas desse afastamento acontecer. Um é de forma direta, que é falta ou dispensa legais, ou seja, atestado médico. Outro é de forma indireta, que é o não envolvimento nas aulas, do que é proposto, das atividades pedagógicas, ou resistência ativa, que é gerado por desculpa, tipo, professor, estou com dor, estou com lesão, as meninas dizendo que está menstruada. E outro é motivado internamente, e esse é uma das partes interessantes sobre esses autores, que ele vem falar sobre a repetição de conteúdo caracterizada pelo foco exclusivo no Quarteto Fantástico. O que seria isso? O aluno do 6º ao 9º ano ele só vê 4 conteúdos, que é futebol, handebol, vôlei e basquete. Desde o 6º ao 9º ano, vendo só 4 conteúdos e os conteúdos relacionados ao esporte. Chega um momento que ele fala: rapaz, não quero mais ver isso não me cativa mais não ficar aqui dentro. E isso o professor tem que ter esse olhar de modificar isso, né? Aí o segundo
segunda forma de manifestação dos desafios nas aulas é a indisciplina, que é caracterizada por conversa excessiva, briga e dispersão. E isso decorre de múltiplos fatores, e um desses é essa falta de sentido nas atividades. E esse ponto linka muito bem com essa repetição de conteúdos, porque o aluno vendo o mesmo conteúdo, vendo a mesma coisa, pô, isso não faz sentido para ele. Aí os autores eles mergulham um pouquinho mais sobre esses fatores sociais e da exclusão, sobre o afastamento dos alunos, que é agravado pelo histórico de insucesso e exclusão, ou seja, os alunos vão se afastando porque as aulas, um olhar mais biológico, um olhar mais tecnicista, vai fazendo com que aquele aluno que é menos apto, que tem menos propensão para habilidades esportivas, ficando de lado, ficando com medo, com vergonha de se impor, de se mostrar. E isso advém dessas práticas que separam os alunos aptos e inaptos, que geram esse sentimento de exposição ao corpo, julgamento e vergonha. E isso, desse afastamento, também pode ser influenciado por questões de diferença de gênero, praticadas, práticas que são vinculadas ao universo masculino, que provoca, o que já foi apontado lá, mas aqui de forma mais latente, explicando que as meninas ficam de fora enquanto os alunos estão aqui querendo fazer a aula, porque as meninas historicamente, socialmente, quando a gente for ver lá questões sobre gênero, elas são colocadas a atividades de lazer, de ócios, que são relacionadas mais ao cuidado do que práticas corporais que precisam de destrezas. E quando chegam na escola, nas aulas de educação física, que tem que mostrar seu corpo, habilidade, elas ficam com vergonha e a tendência é não querer praticar. Aí os autores vão falar sobre os enfrentamentos dos problemas, que aí exige o quê? Exige a implementação de estratégias inclusivas e renovadoras. No âmbito dos conteúdos requer o que? Diversificação das práticas corporais, sair do tal do quarteto fantástico. No âmbito metodológico busca o que? O protagonismo do aluno, considerando o conhecimento e interesse que o aluno traz, já que aqui, na última semana a gente vê Paulo Freire, vou trazer uma fala de Paulo Freire, que o aluno não é uma tábua rasa, ele traz significado, experiência, e esse professor, para tornar esse aluno protagonista, tem que considerar dentro das suas aulas. E no âmbito das atitudes, exige a formação de valores, que é focada em uma convivência respeitosa, justa e solidária, ou seja, o professor tem que ver de forma ativa o que está acontecendo nas suas aulas para fazer com que os alunos tenham essa convivência respeitosa, justa e solidária. E aqui é uma questão de que não deixar essa questões de respeito, justiça e solidariedade como currículo oculto, esperar acontecer algo para poder fazer, não, tem que ser de forma ativa. Aí passando para a próxima semana, a gente tem a semana 5, que fala sobre as inquietações do tratamento do esporte nas aulas de educação física escolar, do autor Barroso, 2020. A gente tem que entender que, assim, por muito tempo, a educação física foi sinônimo de esporte. O esporte, e que o esporte não era o esporte da escola, era o esporte na escola, ou seja, era um esporte que vinha institucionalizado e entrava dentro da escola. E essa fase foi caracterizada como modelo esportivista e tecnicista. E isso pautava assim que em detectação de talentos. Priorizava alta performance e rendimento, e que isso teve como consequência um pequeno grupo com sucesso. Relegava a maioria dos alunos ao fracasso e exclusão, o que eu já falei em vários mapas conceituais das outras semanas. Né? A educação física, quando tem um olhar só tecnicista, um olhar de detectação do talento, da alta performance, ele vai deixar de lado os alunos que não têm alta performance, que não têm habilidade para isso. Mas hoje, o olhar sobre o esporte dentro da educação física é como o esporte não é negado, não existe
é a exclusão do esporte. Na verdade, o esporte faz parte da cultura corporal de movimento, então ele deve ser integrante, o objeto de conhecimento integrante. Mas para o esporte dentro da escola, o esporte da escola exige a superação de 4 grandes equívocos. Primeiro é reduzir a disciplina ao esporte. Gera a hegemonia do esporte sobre os outros conteúdos, ou seja, é necessário ter esporte como conteúdo, mas é necessário ter ginástica, é necessário ter dança, é necessário ter práticas corporais de aventura. Confundir o objetivo da escola pode gerar preparação de equipes à competição. E competição, ou seja, pensar em educação física como treinamento, você está pensando em preparação de equipes e competições. E isso não é o papel da educação física escolar. Achar que a crítica do esporte proíba a técnica gera a negação do ensino de gestos técnicos. O que eu falei lá no começo. O, o ensinar a técnica é bem-vindo dentro da educação física, porque se o aluno está vivenciando o vôlei, ele precisa saber como é uma manchete, ele precisa saber como é um ataque, ele precisa saber como é um toque, que o toque você vai recepcionar a bola e depois lançar. Ele precisa saber disso tudo, mas o que o aluno precisa saber é de alta performance. O aluno precisa saber para poder gozar dessa atividade física, dentro da escola e fora do portão da escola. E por último, é achar que teoria substitui a prática. A falsa troca de jogar pela reflexão. Não é. A educação física tem que ter um momento de aula prática, de vivenciar. A educação física não pode se ater a só reflexão sobre o corpo. Ela tem que ter a fruição, o ato motor de se mover, de se movimentar. E agora passando para a outra semana, a semana 6, a penúltima, que tem um tema bastante carregado de significado, que é a educação escolar e a questão de gênero, cujo autor é Souza Júnior. Quando a gente fala de questões de gêneros, existe tensão e desafios que decorrem da reprodução de hábitos corporais distintos, ou seja, estimulam nos meninos maior prática de habilidade motora e relegam as meninas estereótipos de fragilidade e inaptidão. Ou seja, quando se fala de papéis de gênero e a cultura corporal de movimento, é colocado o menino no papel de que tem que fazer atividade física, esse aluno tem que ser bom no que faz, e isso pode gerar preconceitos aqui, porque o menino que não é bom vai ser ridicularizado, vai ser colocado à parte. E, no outro lado, coloca a menina com papéis de cuidado. A menina ganha presente, é boneca, é casa, é tudo relacionado a cuidados parentais e não a destreza física. E isso é modado socialmente por imitação prestigiosa de modelos adultos. Aí, por outro lado, essa tensões de desafio em questões de gênero pode ser evidenciado pelas meninas sem voz nas decisões, que provoca rejeições a práticas rotuladas por gênero. Quando chega na educação física e o professor fala que hoje vai ser vivência de futsal, um esporte de invasão, as meninas, opa, peraí, isso aí é coisa de menino. Logo eu não posso fazer. E é necessário que tenha um olhar, o professor tenha um olhar para conseguir desconstruir essas questões de gênero e falar que os papéis de gênero ele é feito, ele é moldado pelo acaso. Assim, se você for nos Estados Unidos, o esporte de menino é o futebol americano, o taco, o beisebol. Se você for no Brasil, o esporte de menino é o futebol. E lá nos Estados Unidos, o futebol, o soccer é esporte de menino. Então, esse papel de gênero ele é aleatório. E cabe ao professor, dentro da sua disciplina, conseguir discutir e refletir sobre. E aí os autores falam, e aí o autor, né, Souza Júnior, ele vai falar sobre como mitigar. Primeiro, garantir a participação conjunta em esporte, ou seja, turmas mistas. É necessário que tenha meninos e meninas fazendo mesma prática corporal para que haja uma sensibilidade das duas partes.
Segundo, promover a diversificação de práticas corporais. Eu não posso só, quando pensar em gênero, ter aula de esporte do Quarteto Fantástico. Eu tenho que ter dança para os meninos começarem a ressignificar esse pensamento de que dança que é só para um gênero. Tem que ter os outros elementos da cultura corporal de movimento. E o professor cabe combater ativamente atitudes de discriminação e machismo. E o quarto é assegurar o acolhimento de todos e a todos. O professor tem que ser o adulto. E existe uma frase muito importante dentro da educação que é que tem que ter pelo menos um adulto dentro de sala de aula. Espera-se que seja o professor. E como papel de adulto, o professor tem que ter esse acolhimento das crianças e adolescentes. E nessa questão de gênero, o professor tem que participar ativamente. Aí por último a gente chega no renomado professor Paulo Freire, que na semana 7 vem com a dialogicidade, de que a educação como prática da liberdade tem como essência a dialogicidade, que realiza-se através da palavra verdadeira, constitui um direito de todos e opõe-se ao privilégio do silêncio. Paulo Freire falava que o homem só se faz e só se cresce através da ação, reflexão e não do silêncio. Por isso que a palavra verdadeira para Freire caracteriza como praxis, que tem o objetivo de transformar o mundo e constitui-se pela ação, reflexão. E aqui, meus queridos e minhas queridas, eu deixo o meu mapa conceitual das disciplinas, dos temas geradores da problemática da educação física, e a gente consegue ver que várias vezes os assuntos foram conectados dentro dessa problemática. Então, tchau, tchau e até mais.